Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Chegamos à nossa última live da Semana Ambima de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Soares, sou assessora jurídica aqui da Ambima e coordenadora do grupo técnico, né, de PLDFT aqui da associação. Hoje é o nosso último bate-papo, a gente vai falar sobre o guia. Estão conosco aqui hoje, integrando essa mesa virtual, Silmara Bacani, ela é responsável pelo jurídico do BNY Mellon e presidente do nosso fórum jurídico. A Júlia Duarte, ela é sócia e responsável pelo jurídico regulatório da XP Investimentos. A Márcia Maziero, que é gerente de administração fiduciária do Banco Bradesco. Bom dia a todas. Uma mesa feminina, e o objetivo hoje aqui é a gente contar um pouquinho para vocês sobre o guia da Ambima, né, esse guia ele foi feito, né, a primeira versão do guia foi em 2009, depois ele foi atualizado em 2014, e agora ele foi novamente atualizado para abarcar todas as mudanças trazidas pela CVM e pelo Banco Central. Então, nós deixamos para publicar o guia hoje, na sexta-feira, justamente até para que a gente pudesse obter mais insumos dos reguladores, para poder deixar cada vez mais robusto o guia e ajudar o mercado. Então, até por isso que a gente esperou para lançá-lo exatamente hoje, para que, caso tivesse algo mais, a gente pudesse complementar com as lives que a gente teve. Bom dia a todos os associados que estão assistindo. Vocês podem enviar as perguntas de vocês no chat, pelo Workplace, ou pelo link anônimo, caso vocês não queiram se identificar. A ideia aqui hoje é um bate-papo mesmo, como todos os dias que a gente fez as lives, né? É uma troca de ideias, inclusive a gente vai passar falando muito, né, sobre a estrutura, de forma geral. Fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês julgarem necessárias. E aí, para começar, eu queria passar com você, Sil, o que você achou, né, você é presidente do nosso fórum jurídico, aí apoiou muito, né, esse guia, assim como todos, e vários outros que participaram, né, eu faço aqui já o meu agradecimento a todos os integrantes do grupo, né, a gente teve 25 instituições na mesa, em torno de 40 pessoas discutindo esse guia, e aí a gente começou a discutir isso, né, se for ver, não foi nem só o ano passado, não, se for contar tudo, dá 4 anos aí, mais ou menos, entre audiência restrita, pública e tudo mais. Então, eu já aproveito aqui inicialmente para agradecer todo o GT, todo o grupo de trabalho, todo mundo que trabalhou, todo mundo que contribuiu, desde o início do ano, reuniões semanais, né, às vezes, muitas vezes até 2 vezes na semana, então, já adianto aqui agradecendo a todos. E Sil, você quer contar um pouquinho para nós do que você achou do guia, de como que ele ficou, como que a gente deixou? Por favor. Claro, primeiramente, bom dia a todos os associados, um agradecimento aqui especial à Fernanda Ambima pela forma que conduziram o trabalho, acho que eu até já falei isso em várias oportunidades, talvez esteja até sendo repetitiva, mas não canso de agradecer, porque realmente você conciliar 25 instituições com diferentes atividades na indústria, isso foi muito legal, gestores, distribuidores, custodiantes, escrituradores, administradores fiduciários, então a gente teve o cuidado, pessoas que interagem muito com investidores não residentes, também tem um foco, enfim, eu acho que a gente ter esse fórum democrático, onde a gente procurou entender cada necessidade, o que cada um realmente estava preocupado, acho que foi muito bacana, eu acho que foi um trabalho muito bem conduzido pela Fernanda, parabéns Ambima por toda estrutura, de todo o apoio jurídico, então isso foi muito importante. E como eu também falei em outras oportunidades, nós que estamos aqui hoje, a gente representa um grupo muito grande de outras pessoas que estão por trás aqui, então nós somos apenas um porta-voz do nosso grupo, o nosso grupo foi muito proativo, as discussões foram muito intensas, porque os temas, enfim, quando você olha o conceito dessa norma, parece um conceito óbvio e simples, mas na hora que você começa a juntar as pontas e tudo mais, ela tem uma complexidade muito grande, ela traz conceitos muito inovadores, então foi de fato um trabalho muito bacana com profissionais muito qualificados nesse nosso grupo, então aqui o nosso muito obrigada. Bom, falando do guia, a Fernanda contou como é a nossa história do guia na Ambima, né, e o nosso desafio de atualizar
passando para a adoção desse conceito novo. As normas antigas, elas tinham aquela visão bastante prescritiva, né, sem nenhuma crítica, claro, era o que era, eu acho que a indústria financeira ela está em constante evolução, e as questões de prevenção à lavagem mais ainda, porque existe, enfim, uma sofisticação sempre nesses crimes, nessas tentativas da lavagem do dinheiro e do terrorismo, então a gente tem sempre que estar ali aprimorando os nossos mecanismos. Então, o nosso guia, ele visa passar por todos os papéis que a gente julgou importante que cada instituição tenha. A ressalva que eu faço é, mesmo aqueles que não têm uma estrutura robusta, às vezes não têm um jurídico interno, não deixem de ler a regulamentação. Então, a intenção do guia, de forma alguma, é substituir a regulamentação. Então, o guia é aquela coisa assim simples, onde a gente tentou colocar ali um norte para as instituições seguirem, mas não deixem de verificar os detalhes na norma, enfim, e cada dia quando a gente volta na norma, compara, a gente é surpreendido com alguma coisa que a gente tem que atentar, e também a especificidade de cada instituição, às vezes a gente não conseguiu ir na profundidade da atividade daquela instituição. Então, minha recomendação é, leiam a norma e, adicionalmente, usem o guia como um guia, né, e não como uma norma. Bom, o ponto assim que eu mais destaco é primeiro esse conceito que a gente está aprendendo aqui todo dia, como eu falei, mudar desse conceito principiológico, onde a gente tinha o cadastro, onde a gente a cada 2 anos atualizava, fazia ali o monitoramento, então basicamente isso, para um modelo onde a gente, na verdade, vai classificar os casos onde a gente deva prestar mais atenção e dedicar os nossos esforços para esses casos que representem mais risco. Então, quando a gente olha essa nova regulamentação, ao final dela, depois dela implementada na sua totalidade, e depois que a gente fizer essas conexões todas, que são bem complexas, eu acho que é um modelo, de fato, muito bom, porque a gente, de fato, em vez de olhar tudo, a gente vai olhar situações que, de fato, onde a nossa atenção deve estar. É claro que esse olhar, ele é um olhar dinâmico, e ali está o desafio. Então, às vezes, um cliente hoje que ele é baixo risco, amanhã ele pode estar transacionando produtos que o tornam como um cliente de alto risco. Então, esse é o desafio aqui do programa e o dinamismo. E aí, um ponto extremamente importante também que eu quero ressaltar, e aí eu quero ouvir minhas colegas aqui, é a política das instituições de PLD-FT. Então, até um comentário que veio aqui de um participante, um colega, eu vou até roubar a ideia, que é: enxerguem a política como sendo a Constituição Federal, ou seja, ela tem que estar ali de forma muito clara, muito bem escrita, e todo o complemento dela serão os manuais, serão os procedimentos, que também têm que ser igualmente formalizados, mas gastem tempo em fazer as políticas, em detalhar como é a governança da instituição, quem aprova o quê. Ah, mas a minha instituição é pequena, às vezes eu não tenho uma auditoria, não tem problema, mas certamente você tem uma área de controle, uma área segregada. Então, detalhe a sua governança, detalhe como é que você vai classificar o seu cliente, como é que você conecta esses pontos. Ah, mas eu não consigo fazer isso tudo de uma vez, mas será que não é razoável você estabelecer um plano para você caminhar para esse universo todo que a gente vai ter daqui para frente? Então, a minha primeira dica que eu jogo aqui para a gente comentar é a questão da política, da relevância dela. E aí eu não sei se alguém quer complementar, né? Márcia? Quero sim. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Também agradeço a Ambima por esse convite. Chegamos à nossa última live, mas eu acho que não será a última live, porque é um assunto extremamente rico, dinâmico, como a Silmara falou, né? Nós estamos... as normas entraram em vigor aí no dia, né, ontem, e nós temos um mundo pela frente de coisas para implementar, para verificar como é que a gente vai colocar isso em prática, e eu acho que o acompanhamento disso com os reguladores, com o mercado, vai ser extremamente rico. Então, Fernanda, nós não estamos na nossa última live, né? Concordo com a Silmara com relação à política. Boa, não é? Na verdade, é o começo de uma nova etapa. Eu acho que é uma evolução. Nós estamos falando de uma evolução da norma. Nós já tínhamos normas de PLD-FT, todas as instituições já tinham normas de PLD-FT, né? Nós estamos mudando um conceito, saindo do prescritivo e indo por esse modelo aí de abordagem baseada em risco. É uma mudança grande se a gente pensar no nosso mercado,
né? E eu acho que está muito em linha com o que a gente tem aí no mundo, fora do Brasil também já se usa, já se utiliza. Então, nós estamos galgando aí novos postos. Eu acho que isso vai ser muito importante para o Brasil, para o mercado, para as instituições. E como você disse, no final, quando tiver tudo implementado e funcionando, o resultado disso vai ser muito bom. Vai ser muito bom para todo mundo. A gente vai ter um mercado mais seguro, né? A gente vai ter menos lavadores de dinheiro, a gente vai ter uma interação entre as instituições, que eu acho que isso que um dos pontos que essa norma trouxe, que eu acho que chama muita atenção também, né? Com relação à política, eu falei, a gente já tinha política, e como você disse, acho que agora ela tem que ser muito mais detalhada. Vamos tomar cuidado, o que nós estamos colocando na nossa política. E além da política, os programas, né? O programa, a gente também fala no guia, né? Do programa de PLDFT, porque não basta ter só um papel escrito, a gente vai ter que ir muito além disso, a gente vai ter que detalhar realmente tudo que é feito, como é feito, né? Vamos ter que, vai ter testes, vai ter relatórios anuais, a gente vai falar disso ao longo aqui da nossa conversa, então eu acho que a gente tem muito trabalho aí pela frente. Não sei se a Julinha quer fazer algum complemento. Bom dia a todas, um prazer estar aqui nessa live com mulheres, né? Acho que cada vez mais a gente vê esse destaque e essa interação. Fico feliz assim em poder representar e ajudar. Acho que, como a Fê falou, a gente está nessa conversa há mais de 3 anos, né? Quase 4. E eu acho engraçado que quando a gente começou a falar disso, né, na revisão da 301, a gente ainda não tinha 617, a nossa maior clamor era, poxa, mas não faz sentido ser prescritiva, e o artigo 6 da 301 traz lá, elenca isso, talvez isso não faça sentido. Poxa, no mundo a gente tem normas principiológicas, o futuro é análise baseada em risco, por que a gente não muda isso? E aí, quando sai a norma, eu confesso que dá aquele frio na barriga, né? Fala, poxa, a gente pediu tanto isso, mas e agora, José? O que a gente faz, né? E aí, esse grupo, pô, a gente sentou e debateu, e eu acho que, assim, a principal mudança que acho que cada instituição vai ter que fazer é que quando a gente olhava a 301 e a norma do Banco Central, 3461, né? A gente olhava para as atividades que supostamente eram atípicas e que trigavam algum tipo de responsabilidade para a instituição. Agora, a gente não vai mais olhar para a norma, a gente vai olhar para dentro de casa. O que eu faço? O que isso pode, de alguma forma, trazer uma oportunidade de lavagem ou financiamento, né? Então, agora o mindset mudou. Para eu definir a minha abordagem baseada em risco e a minha política, eu tenho que saber o que eu faço, quais são os meus serviços, dos meus produtos. Eu atendo investidor não residente, eu não atendo. Eu trabalho com preposto, com agente autônomo, ou eu não trabalho. Eu faço gestão e distribuição. Eu faço gestão, distribuição e administração. Qual o nível de concentração de atividades na minha cadeia? Eu faço, eventualmente, uma oferta pública, eu distribuo aquilo ali, como isso se relaciona com a venda, eu tenho informação sensível, eu tenho cliente que pode, de alguma forma, fazer um direto, ou não posso. Assim, você tem que avaliar primeiro dentro da sua casa, você para tudo, olha tudo que você faz, a partir do que você faz, você estabelece seus controles. Então, acho que essa é a principal mudança de mindset. Quando antes a gente olhava aqueles incisos todos ali, falava, ó, tem que fazer check, para atender esse aqui eu tenho que fazer isso, para atender esse aqui, e aí a gente escutava muito assim, pô, mas eu não faço isso, eu preciso ter controle. Aí a gente escutava dos reguladores, altos reguladores, mas você tem a habilitação para fazer, então você tem que ter potencialmente o controle para isso. Então, acho que essa mudança de ser prescritiva e passar para o olhar do principiológico, cara, é muito bonito. E grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, né? Então, acho que agora a gente está tendo um grande poder, que é poder realmente fazer uma abordagem baseada no nosso risco, mas vem também uma grande responsabilidade, né? Que a gente tem que ter controles, métodos, políticas, procedimentos satisfatoriamente aptos a identificar qualquer tipo de atipicidade. Então, acho que a beleza dessa norma é isso, é trazer essa flexibilidade para a gente ter políticas diversas, procedimentos diversos, mas também traz aí essa responsabilidade de que essa política ela não pode deixar passar nada. Ela não é que você ganha um cheque em branco, não. Muito pelo contrário, você tem ali agora uma grande responsabilidade e tem que ser muito coerente, muito severo com relação ao que você vai colocar ali na política.
Sei, Fernandinha, passo aí para você, não sei se a gente já tem perguntas. Temos. Antes de eu fazer aqui a pergunta, queria, assim, falar um pouquinho complementar vocês da questão do guia, porque, assim, essa questão da abordagem baseada em risco, né, que a gente comentou aqui agora, né, faço minhas todas as palavras de vocês, inclusive acho que, assim, o regulador, ele deu para a gente uma grande oportunidade, né, deu para o mercado uma grande oportunidade, e como o Marcos Vinícius disse na live, da nossa primeira live, isso não é nenhuma jabuticaba, né, isso que está sendo feito aqui no Brasil não é nenhuma jabuticaba, é algo que nós estamos cada vez mais próximos do que está sendo feito fora do país, estamos cada vez mais alinhados com o que o Gafi pede, inclusive a recomendação do Gafi número 1 ali, né, abordagem baseada em risco. Então, e como a Júlia falou aqui, a abordagem baseada em risco, ela é excelente, as instituições vão ver, né, que assim, você vai poder realmente direcionar, aliás, o seu recurso para onde maior for a necessidade. Então, assim, você realmente agora tem essa oportunidade, mas também a alta administração tem cada vez mais que estar perto, né, e vai ser muito mais chamada a responsabilidade do que era antes. Né? Então, assim, é importante vocês vão ver isso no guia, que a gente também tomou cuidado no guia a gente fala muito sobre porte, de acordo com o porte da instituição, de acordo com a sua estrutura, com a sua complexidade de produtos, com as suas atividades. A gente quis deixar isso claro no guia, porque a gente sabe dos diferentes tamanhos de instituição que a gente tem. Na própria Ambima, hoje, a gente consegue verificar isso muito claramente na autorregulação. Então, assim, e o regulador entende isso, né, é importante que as instituições saibam o que é mais, o que é principal, saber que, assim, como aí, vou citar o Antônio Juan na live do Banco Central, um grande banco, uma grande instituição financeira, não se espera que ele tenha sistemas, tenha controles numa planilha de Excel, né, ao mesmo passo que, como ele também disse na live do Banco Central, eu espero que a área de PLD-FT, que a instituição tenha uma área de PLD-FT dedicada, no entanto, eu sei que tem muitas instituições que são pequenas, e que a área de PLD-FT, muitas vezes, vai estar vinculada à área de controles internos, à área de gerenciamento de riscos, compliance ou alguma área equivalente, então, assim, desde que não haja conflito de interesse, desde que tudo esteja muito bem detalhado na política, isso é o mais importante. Então, assim, eu acho que, de um modo geral, é isso. E aí, aproveitando aqui, a gente recebeu uma pergunta do mercado, primeira pergunta, ela foi feita pela Érica, e ela pergunta assim, no guia anterior de PLD-FT, havia muito mais detalhe do monitoramento dos fundos e agora não está tão detalhado. Algo mudou nesse sentido? Qual foi o racional por trás? Bom, meninas, vocês querem um comentário? A resposta? Eu acho que o racional por trás disso é exatamente a avaliação baseada em risco, né? O guia mudou o conceito também, a gente tinha um conceito muito mais prescritivo, então o guia, ele era mais prescritivo. Hoje a gente está mudando esse racional, então vai caber a cada uma das instituições definirem como serão seus monitoramentos, né? Para os fundos que eles acham que tem mais risco, talvez o monitoramento tem que ser diferenciado, não fazer a mesma coisa como a gente fazia para todos, né? Colocar no sistema e rodar tudo. Então, acho que aí tem um trabalho que nós vamos ter que fazer nas nossas instituições para definir exatamente o tipo de monitoramento de acordo com o grau de risco daquele participante. Não sei se as meninas querem complementar. Eu concordo com a Márcia, eu acho que não foi nada proposital, eu acho que é mesmo consequência desse modelo da abordagem. Ou seja, o fundo de investimento, ele vai ter que ser classificado internamente. Primeiro, né, a gente vai falar também aqui um pouco no decorrer da live, acho que a Júlia vai explorar um pouco mais em profundidade a questão do relacionamento direto e indireto, né, que é um conceito super importante também aqui, mas ele não é excludente, né, então a norma, a Júlia vai explorar, trouxe esse conceito de quem é que detém um relacionamento direto com o cliente, e ali ele vai ter a obrigação primária em relação ao cadastro e às verificações, mas os demais participantes da cadeia, eles são ali os coadjuvantes, conforme o modelo de cada coadjuvante ali,
pode ser que ele também tenha que fazer controles, apesar daquele cliente não ser o cliente de relacionamento direto, porque se no modelo dele aquele cliente representar um alto risco. Então, a gente vai explorar isso tudo, e aí acho que quando a gente entrar um pouco nessa questão, a gente vai entender que o fundo a gente enxergou como um cliente, né? Então, o fundo ele deve ser classificado também, o fundo exclusivo tem aquela questão da necessidade de identificação do beneficiário final, e aí a gente tem a questão das operações do fundo, né? Aí, quem é o responsável primário? O gestor. Então, quando o fundo vai fazer operações, a gente vai falar um pouquinho disso, dos controles de ativos. Então, eu não acho que foi algo intencional, eu acho que foi, de fato, concordo com a Márcia, uma consequência do modelo. Eu acho até que a Érica está falando mais aqui sobre o ponto de vista do gestor mesmo. Então, a gente vai falar disso, né? Fundos mais complexos, FDIC, FIP, eles realmente pedem acompanhamento diferenciado, análise diferenciadas. Só complementando, eu acho que, assim, uma coisa que mudou muito no guia, e várias pessoas perguntaram, assim, mas e o intermediário? E o fundo? Acho que o mindset mudou, não é mais o fundo, e se ele, de alguma forma, caiu em alguma daqueles incisos que a gente tinha antes. Agora, é a atividade, né? Então, você vai observar, Érica, aqui no guia, tem um capítulo falando sobre o gestor, um capítulo falando sobre o distribuidor, sobre o administrador fiduciário, e ali é um pouco o que se espera daquele prestador de serviço. Então acho que com o chapéu gestor, o que você precisa ter como diligência para a sua atividade? Então, acho que mudou um pouco esse mindset de produto para a atividade, né? Então, você tem que ver a sua atividade, ver o que você está com o chapéu de quê ali, e dentro do seu chapéu, o que você pode ou não fazer. Acho que antes a gente tinha sempre aquela dúvida, e aí, desculpa, enfim, ser coloquial demais, mas todo mundo falava, todo mundo tem que fazer tudo. Quantas vezes a gente escutou isso? E o administrador fiduciário era sempre o responsável, né? Todo mundo tem que fazer tudo, mas o administrador fiduciário que entra lá na CVM. Isso mudou, tá? Isso para mim está muito claro que mudou. Agora não é todo mundo faz tudo, né? Agora você tem uma cadeia de responsabilidade e cada um dentro da sua atribuição e competência tem que fazer o que lhe compete. Então acho que essa é a ótica, né? Por que não dá para ser prescritivo ali com relação ao fundo? Porque depende em que posição você está. Se é o gestor do fundo, esse fundo faz A, faz B, faz C, esse fundo é pulverizado, não é pulverizado, é restrito, é exclusivo, depende. Dentro da sua atividade, você tem que ver o que você faz e quais são os potenciais riscos do que você vai fazer de controle para mitigar. Acho que é por isso que mudou um pouco o enfoque do guia. Fê, não sei se você quer complementar. É isso mesmo, não teve nenhuma intenção, né, da nossa parte de mudar, ao contrário. Eu acho que é importante observar o guia anterior, o guia que a gente fez em 2014, ele era um guia que a gente tratava, assim, muito, ainda falando do passivo, né, do conheça seu cliente, a gente falava ali de um pouquinho conheça seu cliente. Quando falava de fundo mesmo, a gente deu uma tratativa muito como a Márcia falou, do gestor no ativo, né, que foi a primeira vez que até a CVM nos procurou pedindo que a gente criasse um anexo nesse guia para falar da obrigação que o gestor tinha de olhar o ativo, né? Então, assim, esse guia agora e a nova norma, ela é o que a Júlia falou, é a atividade, né? Ela está voltada muito mais para a atividade do que só para o fundo em si, né? Então, assim, cada um ali na cadeia vai ter que ver qual é a sua atribuição, e sobre o fundo, a gente pode falar disso um pouquinho mais na frente, com certeza nós falaremos, mas é importante, Érica, te dizer, o que ficou muito claro para nós, nas conversas com os reguladores, e aí CVM e Banco Central, é assim, os fundos não podem ser tratados de forma igual. Primeiro, não existe risco zero, não existe cliente risco zero, isso é uma coisa, portanto, também não existe fundo risco zero, né? Então, assim, você vai ter que classificar, o fundo vai ter que ser classificado, tal como o cliente também vai ter que ser classificado, então, porque ele é um produto. Então, assim, não existe risco zero. E aí ele vai e pede para você avaliar. Aí o que o órgão regulador trouxe para nós? Nos parece, e aí ele ressalta, nos parece que os fundos estruturados,
em razão da sua característica, em razão da sua estrutura, em razão da sua complexidade. Ele tem uma conotação que pode ser que ele tenha que ter um olhar diferenciado pelas instituições. Não é que ele já é na largada o fundo, não estamos dizendo isso, a gente está só pedindo que assim, olha, quando você for constituir um fundo estruturado, observe bem, inclusive no guia a gente traz exemplos, né? A gente traz parágrafos específicos falando do FIP, falando do FDIC, falando do fundo imobiliário, e assim, de novo, não é porque a gente já acha que ele é um fundo por si de risco alto. É um fundo que ele merece uma especial atenção, justamente pela capacidade que ele tem, pela estrutura que ele tem, né, que está por trás dele. Então, é um pouco disso. Passando aqui pelo guia, e aí começando aqui, vou começar aqui com a Marcinha. Marcinha, o que você acha? E depois a gente passa para as demais, né? A gente falou da política de PLDFT, que eu acho que é o principal, né? A gente começa no guia ali, já é um dos nossos principais capítulos, e depois a gente entra na baseada em risco, que eu acho que a gente já falou um pouco da abordagem aqui, mas eu não sei se as meninas querem complementar um pouco mais sobre isso. Depois da abordagem baseada em risco, a gente também fala da avaliação interna de risco e de efetividade. Né, a avaliação interna de riscos e a avaliação de efetividade, assim como a abordagem baseada em risco, né, principalmente na norma da CVM, são grandes novidades que a norma traz. Então, de novo, merece também especial atenção por parte das instituições. Você quer iniciar comentando sobre, Marcinha? Estava no mundo aqui. Realmente, esses itens são muito importantes e a gente precisa ter uma especial atenção a eles, Fê, como você falou, exatamente porque eles estão detalhados hoje, tanto na norma do Banco Central quanto na norma da CVM. Acho uma coisa importante a gente também chamar atenção aqui no guia, a gente conseguiu trazer para dentro do guia não só o que diz a CVM 617, mas também o que pede a circular 3978, né? Então, com relação a esses pontos, nós tínhamos, as instituições já tinham áreas de compliance, áreas de PLD, equipes responsáveis por isso. O que a norma trouxe é exatamente isso, a gente precisa ter relatórios de efetividade. O que nós estamos fazendo, né? Não basta fazer e ter um teste de compliance, nós temos que ter um relatório de efetividade. O que nós estamos fazendo, escrevendo, divulgando ao mercado, ele efetivamente está sendo feito? Né? E é super importante que as instituições tenham esses controles em áreas específicas, né? Tudo bem, você tem uma estrutura menor aí, eu não tenho várias áreas, mas tem que ter uma área de controle. Em hipótese alguma, a gente pode ter qualquer tipo de relacionamento aí, área comercial, né, o front, ou as áreas de negócios, olhando para esses assuntos. Né? E eu acho que, com relação, inclusive, à parte da CSNU também, a gente precisa chamar atenção disso, porque já foi até falado, e na própria instrução CVM 617 diz lá que ela não está sujeita à avaliação baseada em risco, né? Se a gente recebe lá uma informação de qualquer coisa da CSNU, a gente tem que imediatamente já tomar todas as medidas de bloqueio desses ativos, né? Aí, independente, acho que de quem seja o papel. Né? A gente, como administrador fiduciário, que tem essa informação, nós vamos olhar para todos os nossos produtos, o distribuidor também, o gestor também, aí nós vamos ter todo mundo olhando para este assunto, né? Que é um assunto de extrema relevância também. Não sei se as meninas querem complementar. Eu queria complementar, enfim, concordo com tudo que a Márcia falou, mas só ressaltar a questão desse bloqueio das sanções, né? Um exemplo interessante até que teve numa das lives dos reguladores foi, para esse tipo de assunto, ele é prescritivo, ou seja, não existe abordagem baseada em risco para bloqueios e para sanções. Ah, mas imagine que seja 1 centavo, foi até usado esse exemplo, não importa se é 1 centavo ou que seja, tem que ser feito bloqueio. Ah, mas eu não sou responsável primário por essa questão, não importa, se você não consegue fazer o bloqueio porque não está no seu chapéu de bloquear, avise aquele que faça, ou seja, intercâmbio de informações. Então, esse ponto é extremamente relevante, as instituições têm que ficar atentas, porque não existe
existe abordagem baseada em risco, não existe esse conceito de responsabilidade primária. Então, quem viu, quem tinha como saber, tem que agir. Se não consegue, avisa quem age. Então, é isso que o nosso mercado também vai ter que, enfim, construir para a gente construir essa troca de informações, que é uma novidade. A gente vai ter que ter isso muito mais estruturado e mais forte. Em relação aos relatórios, também pegando um pouco o gancho do que os reguladores falaram, a gente vai fazer os primeiros relatórios agora o ano que vem, né? O de efetividade é super importante, o de controles internos. Usem esses relatórios, foi o guidance que a gente recebeu para fazer uma autocrítica, para colocar registrado ali os pontos de fragilidade que têm que ser melhorados. Ah, mas eu não quero deixar no meu relatório coisas que falharam, porque isso não é bom, não é legal. O relatório é para isso. O relatório é justamente para a gente fazer o momento da autocrítica e colocar essa abordagem que eu estou construindo aqui, ela está caminhando, ela está funcionando. Eu detectei falhas, porque eu acho que eu devia ter incluído tal coisa ou excluído tal. É o momento desse relatório refletir isso. Então, não tenham receio de que o relatório tenha apontamentos. O objetivo dele é isso, porque o regulador quer verificar o apontamento, quer verificar o plano de ação para esse apontamento e quer verificar que as instituições viraram a página disso e construíram um procedimento melhor. Então, acho que isso foi bastante comentado numa das lives que a gente teve essa semana. Inclusive, com relação à governança desses relatórios, né, Silmar? O diretor de PLD vai ter que ter ciência, apresentar, subir isso na alta administração, isso é muito importante também, né? Não é um relatório que vai ficar na área de compliance, é um relatório que vai ter que subir e toda a cadeia da instituição vai ter ciência disso. Isso é muito importante também. Eu não sei, não foi em live, foi em alguma reunião que a gente estava, não sei se era Banco Central ou CVM, que um deles comentou, um relatório que não aponte nenhum tipo de atipicidade ou algum ponto de melhoria, é um relatório que está falho. Você vê que a instituição ela não olhou profundamente no mínimo. Então não adianta pensar que você vai fazer 10 relatórios bonitinhos que está dizendo que a instituição está perfeita, que isso é o contrário, é o maior chamariz para o regulador de que existe algum problema naquela instituição. Ela não foi capaz de identificar algum tipo de processo que mereça ser melhorado. Essa norma é uma norma sempre em construção, a abordagem baseada em risco, ela o tempo todo está se desenvolvendo, tem um produto novo, tem uma forma de monitoramento mais efetiva, um sistema. Então, se a gente não conseguir trazer, captar isso no relatório, é exatamente o que o regulador vai falar assim, putz, aí tem um problema. Então, reforçando aí o que a Sil falou, é super importante que a gente identifique e coloque no relatório, sim, as fragilidades e o plano de ação. O importante é ter o plano de ação. Não dá para colocar também, tá faltando, não consegui pegar isso, não reportei isso, e vou ficar assim mesmo? Não. Tem que, não consegui por conta disso, estamos mudando para esse ponto, e em X tempos a gente vai conseguir estar 100% aderente com relação ao aspecto do XPTO, sei lá. Então, é super importante esse ponto que a Sil falou. E aí, falando só sobre o relatório de efetividade, acho que é muito em linha com o que a gente sente do Banco Central, das linhas de defesa, né? A efetividade é a checagem se o seu controle está trazendo o resultado necessário, né? Então, esse relatório acaba sendo ali mais uma linha de defesa. Então, é super importante para a perenidade, para a sustentabilidade, para a rigidez de todo o processo da instituição financeira, né? Lembrando aqui, cara, que as instituições financeiras, a gente trabalha com fidúcia. Exceto casos especiais, né? A gente não tem um prédio, um poço de petróleo, a gente tem clientes e tem a relação de confiança. Então, se a gente não tem muito rígido esses processos, é a nossa reputação, e não só da instituição, do mercado como um todo. Se tem um problema numa instituição, todas as outras sofrem, né? Então, acho que essa norma, ela protege não só a instituição, enfim, de uma lavagem de dinheiro, mas uma instituição no aspecto prudencial também. Acho que ela tem que ser vista com um cuidado muito grande, né? No final do dia, a fidúcia é o que a gente trabalha, e isso precisa ser preservado. E essa avaliação, ela é viva, né, Júlia? Na verdade, a cada relatório nós vamos melhorar os nossos controles, vamos corrigir o que não estava bom e continuar melhorando, essa é a ideia.
É isso mesmo. E aí, só para complementar, na parte de abordagem baseada em risco, que a Sil ressaltou bem, eu acho que a gente pode já adiantar e falar disso aqui, o guia, ele traz um capítulo específico sobre bloqueio de ativos. E aí a gente está falando aqui da Lei 13.810, né, de 2019, que já está em vigor, que o Conselho, são as resoluções sancionatórias do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, assim, na CVM está nos artigos 27 e 28 da 617. Então, assim, e aqui não é só lavagem de dinheiro, é importante que as instituições identifiquem também que aqui fala de financiamento ao terrorismo. Então, o que a gente está falando aqui? Nessa situação, não cabe abordagem baseada em risco. Então, assim, é importante, embora a lei já esteja em vigor, é muito importante que as instituições saibam desse procedimento, de que, assim, imediatamente, o ativo entrou na lista, ele tem que ser bloqueado, ele tem que ser imediatamente bloqueado, não importa o valor, né, ele não entra na questão da abordagem baseada em risco, e na política de PLDFT, tem que ter claramente incluso quem vai ser o responsável para fazer o bloqueio. Então, assim, então, a gente até coloca no guia que as instituições devem prever na sua política como que vai se dar o monitoramento direto e permanente. Então, assim, não é um monitoramento direto e também permanente das determinações de indisponibilidade que estão previstas pelo Conselho das Nações Unidas, bem como serem informadas para o adequado atendimento. Então, assim, quem tomou conhecimento primeiro, pensando no fundo de investimento, tem que avisar os demais prestadores. E aí a instituição tem que deixar claro na política quem é que vai fazer esse bloqueio, né? Quem é que vai fazer esse bloqueio, isso tudo tem que estar bem claro. Então, assim, falando de abordagem baseada em risco, eu acho que vale destacar essa questão do bloqueio. E dos relatórios de efetividade, eu destaco aqui a apresentação do Banco Central, do Juan, na quarta-feira, que o Banco Central foi questionado a ele se não haveria conflito entre a área de PLDFT fazendo o relatório, né, de avaliação interna de risco, né, porque está muito ligada a questões operacionais. Bom, e aí eu acho que o Banco Central e a CVM estão muito alinhados em relação a isso. De novo, né, muitas instituições têm um pequeno porte. A área de PLDFT, ela é muitas vezes feita pela área de controles internos, gerenciamento de risco. Então, assim, o que ele destacou ali? E a área de PLDFT, espera-se que é a área que mais tenha conhecimento de tudo o que aconteceu ali. Então, ela seria realmente a melhor área para poder falar e fazer o relatório, né, da avaliação interna de risco, com grande subsídio. E aí, entrando no relatório de efetividade, o que o Banco Central destacou quando ele foi questionado sobre o monitoramento, né? Quem faria o relatório de efetividade, quem faz o monitoramento? Ele disse assim, olha, eu só não aconselho que seja feita pela uma auditoria, vamos dizer assim, você pode até contratar uma consultoria externa para poder ajudar você, instituição, a preparar esse relatório, a dar subsídio, a deixar ele um relatório de boa qualidade, mas assim, ele destacou que essa consultoria ou auditoria não seja a mesma que já esteja na sua instituição. Então, assim, uma que já preste serviço por alguma razão, eu chamo ela mesma para poder fazer. Não seria o adequado, né? Então, de novo, não está escrito isso na norma, mas a gente está aqui ressaltando o que foi dito nas outras lives pelos reguladores, né? Então, assim, e aí só destacar também, que eu acho bem importante, isso a gente colocou no guia, o relatório de efetividade, avaliação interna de risco e avaliação de efetividade, o Banco Central, ele traz 2 relatórios. O Banco Central pediu que as instituições façam 2 relatórios diferenciados. Foi até perguntado para ele, eu posso tratar tudo em um único relatório? Ele falou assim, olha, do ponto de vista de forma, eu entendo que sim, desde que esteja muito bem detalhado o que é uma coisa e o que é outra. A CVM, mais objetivamente, ela tratou tudo em um único relatório. Então, assim, ela fala do relatório de avaliação interna de risco, dentro do relatório de avaliação interna de risco, ela traz ali a avaliação de efetividade. Então, assim, eu acho que mais objetivo aí, a CVM trouxe isso até, custo de observância, ela até acho que trouxe isso de uma forma mais concisa, vamos dizer assim. Então, eu acho que de relatório, de efetividade, eu acho que é isso, e aí eu até incentivo as pessoas de mercado, façam perguntas, o que a gente não conseguir endereçar por aqui agora, que de repente envolveu o regulador, a gente repassa para o regulador, tem várias perguntas que a gente não conseguiu fazer para o regulador nas lives específicas, que a gente vai endereçar e depois publicar no site da Ambima.
Chegou uma pergunta anônima aqui, que é para a Ambima, então eu já vou responder, meninas, e passo a outra para vocês. A pergunta é, o guia entra na autorregulação da Ambima? Ele é supervisionado? Não, ele não é supervisionado, ele não entra na autorregulação nesse momento, ele é um guia de orientação de melhores práticas. A Ambima não vai supervisionar, a Ambima não vai cobrar, na supervisão da Ambima, o guia não está junto com códigos, regras e procedimentos, não faz parte da autorregulação. Ele é, nesse momento mesmo, um norteador, um guia para ajudar as instituições na implementação dos seus programas de PLDFT. Ele não entra na autorregulação. Bom, chegou uma segunda pergunta aqui. Você quer comentar, Julinha? É a pergunta 2. O que é o prestador de serviço relevante pela 617, né? Bom, esse é um tema que a gente debateu bastante. Infelizmente, não há um conceito definido pela CVM do que é um prestador de serviço relevante. Então, sem querer frustrar a sua pergunta, mas, novamente, você vai ter que olhar para a sua estrutura, né? O que para a sua estrutura você considera ali como prestador de serviço relevante? Então, espera das instituições que ela tenham bastante bom senso nessa avaliação, né? Consigam realmente mapear o que você faz e o que você, de alguma forma, considera relevante. E, nesse caso, assim, para esses prestadores, a gente acho que estou até com o guia aqui, salvo engano, a gente está tratando deles no item 11.4, tá? E aí a gente traz uma série de exemplos, tá? Como medida de mitigação de risco que a gente precisa considerar nessa análise. A relevância da prestação de serviço do parceiro, do terceiro, a área geográfica, se o parceiro ele tem relacionamento comercial com o governo ou ente público, se ele é regulado, se ele é um órgão público. A gente tenta ali dar algum guidance para tentar ajudar as instituições a, de alguma forma, classificarem esse prestador de serviço. Mas, de fato, a gente não tem esse conceito, a gente não tem uma lista taxativa. Novamente, a abordagem baseada em risco, ela predomina aí, e aí, de fato, você tem que olhar para a sua atividade, identificar aí, com base nesses critérios que a gente colocou, quais são os seus prestadores de serviço relevantes e como é que você faz essa avaliação de risco deles, principalmente olhando esses quesitos que a gente colocou ali no item 11.5. Tô com a minha cola aqui, hein, gente? Qualquer coisa. Vocês querem complementar, meninas? O que vocês acham aí? Eu acho que, de novo, como você disse antes, Ju, você tem que olhar para dentro de casa. Desculpa, Sil. Você tem que olhar para dentro de casa, né? Que tipo de prestador eu estou contratando, né? Eu sou um administrador fiduciário, vou contratar um gestor, vou contratar um distribuidor, né? E aí, olhando esse serviço, a gente consegue ter uma noção da relevância desse serviço. Um software, uma coisa de TI, isso é tão relevante quanto o prestador, é a avaliação de novo interna, né, que cada instituição vai ter que fazer. O guia, ele traz alguns exemplos para auxiliar nessa classificação. E eu só queria aqui complementar uma questão, que é essa do dinamismo que esse modelo possui, né, que é o nosso grande desafio. E não adianta a gente também querer, na largada, já classificar, eu vou engessar, esses são os meus prestadores relevantes e vou estabelecer essa diligência. Como eu falo, essa classificação, ela pode mudar dependendo do que esse prestador vai passar a fazer ao longo do tempo. A gente, ao longo aqui das discussões, a gente até viu uma preocupação dos gestores, que naquela figura que a gente conhece, ele é o contratado do fundo, o administrador fiduciário é quem reúne, aquele papel do gatekeeper e tudo mais, mas a gente viu muitos gestores preocupados porque eles vão instituir diligências nos distribuidores, porque eles falam, bem ou mal, é meu nome que está ali, é meu produto, que em geral a gente sabe que o gestor é quem institui o produto, né, que está ali com a inteligência por trás do produto. Então, muitos gestores manifestaram no grupo que na política deles, eles vão querer considerar o distribuidor um prestador de serviço relevante no modelo deles. Então, é por isso que eu concordo com tudo que foi dito aqui, que de fato é o olhar para dentro da Júlia, que ela comentou, não adianta você ir lá e querer dizer, eu sou só um gestor, quem me contrata é o administrador, eu não tenho relacionamento escrito com o distribuidor, mas aí você vai ver o seu modelo, você está ok com isso, de ter o seu fundo distribuído por alguém que você não fez uma diligência mínima, será que ele não devia ser classificado como relevante? Então aí é um pouco o modelo mesmo de cada um.
Sil, isso foi um ponto que a CVM falou pra caramba, acho que em N reuniões, né? Tinha um pouco aquela visão do que o gestor não fazia nada, né? Eles falaram, olha, isso pra gente tá completamente errado, o gestor tem o seu papel, sim, e não é só na análise do ativo, né? Acho que em algum momento a gente vai passar pela que o gestor analisava o PLD do ativo, a gente mudou um pouco essa dinâmica no guia, mas assim, de fato a CVM deixou claro em várias reuniões que ela espera muito mais do gestor, né? Não é isso, eu sou contratada, eu estou aqui só tomando decisão de investimento do fundo, não me meto na cadeia de distribuição, não me meto na cadeia de administração, isso aí é com o administrador, fala lá com o administrador, né? Acabou isso. De fato, espera-se que cada um tenha ali a sua microdiligência, considerando novamente a sua abordagem baseada no seu risco ali, né? Sobre essa questão do parceiro, né, do conceito do que é prestador de serviço relevante e parceiro, no guia, na verdade, assim, já começou na audiência pública, né, que a gente mandou pela Ambima para a CVM a dúvida para ela esclarecer para a gente o que era prestador de serviço relevante. No relatório de audiência pública, a CVM falou, olha, de novo, não é uma receita de bolo, né? Ela falou assim, posso dar alguns exemplos, e aí vem muito no que a Júlia falou, né? Vai depender da sua abordagem, do que aquele, qual o risco de PLDFT que aquele prestador oferece para o fundo, ou para a outra estrutura que você tem. Então, eu vou dar, e lá no relatório de audiência pública, ele explicou, por exemplo, no fundo de investimento, o gestor é um prestador de serviço relevante, o distribuidor é um prestador de serviço relevante, e deve ser olhado também com especial atenção, por exemplo, os consultores que não são regulados. Então, assim, se eu estou pensando... Imobiliário, né? Exato, estou pensando num fundo de investimento imobiliário, eu vou fazer duas análises. E aí eu vou lembrar de quando a gente fez o Código de Administração de Recursos Terceiros, né, Sim, e Júlia, porque a gente também trata lá, né, sobre do diligence tem que ser feito nos terceiros contratados pelo fundo. Então, assim, pensando aqui na CVM, na resposta que ela deu, ela falou disso com a gente, falou, olha, eu tenho, por exemplo, num fundo imobiliário, eu tenho de um lado o consultor imobiliário, que faz todo um papel, né, e que não é regulado, então, ou seja, ele tem que ter uma classificação diferenciada, e não desmerecendo, em hipótese alguma, que eu vou falar agora, eu tenho aqui também um pintor, quando a gente está falando de um fundo imobiliário e tal. Qual que é a razoabilidade? As instituições têm que agir de acordo com os princípios da razoabilidade e do bom senso, né, na hora que eu for fazer essa classificação, na hora que eu for fazer sobre essa definição. Então, realmente, a gente não tem uma definição, não foi dado, e justamente porque eu acho que não tem que ser mesmo, vai depender da análise de cada um e dali do caso concreto. E quanto a parceiro, o Banco Central, ele não definiu também, só que na live, ele falou muito quando ele falou em parceiro, ele citou os correspondentes bancários, não sei se vocês lembram, né? Então, assim, embora não tenha uma definição por parte do Banco Central do que é parceiro, a gente já ouviu o Banco Central falar, quando ele se refere a parceiros, em correspondentes bancários, então algo nesse sentido. Então, de novo, também aí vai ter que ter um pouco da definição de cada caso. Bom, nossa, que delícia. Estão chegando várias perguntas. Várias perguntas, e aí eu quero mesmo incentivar as pessoas, o público a perguntar mesmo. Tem aqui uma, Sil, você quer fazer, a Ana Carolina Silva Moreira Lima, ela pergunta, qual a orientação da Ambima e do guia sobre cliente bem sensível e de alto risco? Não iniciar ou prosseguir com relacionamento, ou seguir com alto nível de monitoramento e reporte ao COAF, se for o caso. Boa pergunta. É muito boa, a gente também teve muito essa discussão e tivemos chance de ouvir também muito dos reguladores. O mantra, assim, que a gente ouve o fato de, às vezes, você não conseguir identificar um beneficiário final ou você classificar um cliente como sensível, não necessariamente significa que você não precisa fazer negócio, é claro, entra aí um pouco na questão da governança, dos padrões da instituição, então, se superado tudo isso, se isso tudo foi submetido, foi avaliado, eu entendo que um cliente sensível de altíssimo risco, certamente, se a instituição, dentro do apetite de risco dela, ela está ok de prosseguir, e desde que ela tenha controles internos suficientes para monitorar esse cliente, porque, de fato, eu acho que vai ser bem desafiador você ter um monitoramento mais próximo, mas, em sendo possível, na minha visão, não seria proibido você manter esse cliente. E aí, obviamente, dependendo da situação concreta, há situações que você tenha que fazer o reporte, sim,
porque, enfim, pode ter uma questão suspeita, né? É que, em geral, né, se você chega num ponto que você identificou a tal ponto de fazer a notificação, me parece um pouco contrassenso que se prossiga o relacionamento, até inclusive ampliando ele. Mas é muito difícil também dar essa resposta sem o caso concreto. Então, talvez um caso que tenha sido reportado, será que a instituição, no seu apetite, vai querer continuar? Ou, enfim, se ela tiver elementos para decidir, não, eu fiz o reporte, mas eu acho que eu consigo continuar o relacionamento e vou estabelecer um controle, acho que aí está na governança da instituição. Eu acho que a gente está falando aqui exatamente da abordagem baseada em risco. Né? A gente não pode dizer a instituição, vou trabalhar só com clientes de baixo risco e médio risco. Não, todas as instituições vão ter clientes de baixo, de médio e de alto risco. Aí é o que você vai fazer com cada um desses níveis de risco que vão definir, né, a sua abordagem. E aí não é porque o cliente é de alto risco que ele tem que ser reportado ao COAF. Né? Eu acho que esse é um dos itens. Você vai olhar esse cliente de forma diferenciada e aí você vai avaliar. Se na sua avaliação você encontrar outros elementos, aí sim você vai reportar o COAF. Não necessariamente, ele é alto risco, vou reportar o COAF e tudo bem, vou manter. Eu acho que não é bem essa a dinâmica. Pelo que eu ouvi até nas lives do Banco Central e da CVM, sim, vamos trabalhar com os níveis de riscos determinados, e aí eu vou juntar essa informação com outras, se eu tiver, vou informar o cliente ao COAF, e aí eu vou ter uma definição interna pela diretor de PLD, pelo meu fórum, se vamos manter o relacionamento com esse cliente, não porque ele é de alto risco, mas porque, por ser de alto risco, ele acabou trazendo um risco reputacional para a instituição. Eu acho que é essa avaliação que a gente está falando aqui. Perfeito, mas acho que assim, um ponto, cara, que não pode ter dúvida, assim, uma coisa é classificação de risco, a outra é reporte ao COAF. Não é porque você pegou um cliente, que é como está escrito aqui, é sensível ou de altíssimo risco. Então vou reportar. Cara, uma coisa é classificação, outra coisa é reporte. Você pode ter um cliente de alto risco que ele nunca vai ser reportado porque ele não teve uma tipicidade a ser reportada, entendeu? Assim, as coisas são acho que diferentes aí. E aí eu concordo com a Sil que o cliente de alto risco também, ele de forma alguma obsta o relacionamento, é uma decisão da instituição. Se ela quiser continuar, não tem problema nenhum continuar, basta ela ter controles aptos a fazer esse monitoramento. Mas não tem problema, assim, pela norma, pelas todas as conversas que a gente teve com o regulador, não existe uma vedação. Identifiquei aqui que ele é de alto risco, ou fiz um reporte no COAF, eu tenho que encerrar a relação. Não existe isso. É da sua instituição. Se você quer, assim, você está ali reportando, sabendo que talvez ele tenha um risco reputacional, ainda assim quero continuar, it's up to you. Desde que você tenha lá na sua política descrito o que você vai fazer e faça isso de uma maneira satisfatória, não tem problema. Só que é o que a Sil falou, é difícil, né? Quando você está ali já num reporte COAF, um desgaste, risco de imagem, assim, vai cada vez botando mais uma areia no potinho de chegar um momento que você fala assim, putz, acho que não tá mais valendo a nossa relação, né? Que nem casamento, né? Você fala, putz, cara, já deu, né? Não tá funcionando mais. Mas tem casos que são chatos, que às vezes é fundo, né? Aquele que a gente conversava muito, como é que você vai encerrar a relação? Você vende as cotas do fundo, né? Como é que você encerra? Enfim, esse tema tem, acho que, uma infinidade de perguntas, né? Como você vai fazer para encerrar? Se você pode discutir o bem, vender, se você só bloqueia, acho que a gente gastou belas, sei lá, 10 horas discutindo isso, acho que ao longo de alguns meses, né? O que fazer nesses casos. Mas a conclusão é meio frustrante, assim, depende, né? Não tem uma fórmula mágica, ou não tem uma prescrição ali. Existe realmente o que você vai embasar na sua abordagem baseada em risco. E eu acho que eu ia comentar justamente isso, Ju, porque a gente foi objeto de muita discussão no grupo, né? A questão que a CVM fala em decidir por manter ou não o relacionamento, né? Porque antes não tinha isso na norma, vale ressaltar que decidir se você mantém ou não o relacionamento. Isso gerou muita dúvida justamente pelo que a Júlia está falando, né? Quando a gente está falando de um fundo de investimento, eu posso simplesmente, por ausência de informação cadastral ou algo nesse sentido, bloquear novos aportes, novas aplicações. Mas eu posso fazer o resgate compulsório, né? Eu posso simplesmente resgatar, né? Porque, e de novo, vale lembrar que a pessoa que está sendo
E aí vamos falar em situação não suspeita, atípica, né, vamos falar assim, que é o que a norma da CVM traz, eu acho que muito bem colocado. A pessoa, o cliente não pode ser informado, nem ele, nem ninguém que está os envolvidos, né, isso não é algo, você não pode ligar para o cliente e contar para ele, né, você vai falar, então tem que tomar, se você decidir não manter o relacionamento, o que você vai falar para ele? Ele não pode ser informado, né, quem vai fazer todas as investigações necessárias é o Ministério Público, né, ali o COAF vai juntar todas as informações e passar para quem de direito é. Então, assim, vale pensar que nessa questão do fundo, por exemplo, o que a gente falou de novo, você me respondeu quando a gente perguntou para ela, vale de cada casa, é a casa que vai fazer a análise e decidir se ela vai querer correr o risco de um lado ou de outro, entendeu? É cada instituição que vai ter que decidir como proceder, não tem receita de bolo mesmo. Exatamente, Fê. Bom, chegou aqui mais uma pergunta anônima. Muito boa. Essa posso falar? Aqui eu quero que você fale, assim, com certeza, essa da contraparte, Júlia, porque a contraparte a do João, né? Não, mas deixa eu falar primeiro essa aqui, que é uma pena ser anônima, porque eu ia me solidarizar totalmente com a pessoa que se identificasse aqui. O que fazer quando não temos todas as informações do cliente, né? Olha, aí vou falar uma experiência pessoal, né? Quando saiu essa norma, a gente já falava, putz, vai sair abordagem baseada em risco, estamos lá felizes, né? Aí saiu, a gente, putz, que legal, agora a gente vai fazer todo um programa, a gente estava animado, aí veio o anexo 11A. Aí eu falei, cara, como é que é isso, né? A análise é baseada em risco, mas a CVM colocou um anexo, são campos mínimos. E mais, além de campos mínimos, tem mais duas informações aqui, que é o CNPJ da instituição que o cliente trabalha, CPF do cônjuge do cliente. Eu que sou muito vinculada à parte de varejo, falei, cara, ferrou, não vou abrir mais nenhuma conta, né? Acabou, assim. Aí foi aquele, cara, desespero, como é que a gente vai fazer para adaptar isso? O Sinacor não integra, ainda não tem o campo pelo Sinacor, como é que... Cara, assim, realmente a gente, assim, muitos cabelos brancos nasceram, não dá para ver aqui, mas, putz, em decorrência dessa questão de campos mínimos cadastrais, né? E aí, depois a gente foi amadurecendo, e muito com a ajuda ali da CVM e da BSM, a gente conseguiu construir uma visão muito positiva. Que é o seguinte, hoje, muitas vezes, você trabalha com o cadastramento via um sistema de verificação em birô, né? Então, hoje, as informações que o seu cliente te passa, não necessariamente todas elas são checadas e validadas. A maioria das instituições, ela pede aquelas informações e faz lá um score, né, de acerto ali. Tem, óbvio, que campos, tipo CPF, se está errado, você não consegue nem prosseguir. Mas tem algumas outras informações que acaba que você não tem uma totalidade de checagem e verificação delas. Bom, pensando nisso, qual foi a construção? Para a nova norma baseada em risco, de fato, existem campos mínimos, então é a diligência mínima que o prestador tem que fazer para com o seu cliente para obter aquelas informações. Contudo, se ele não consegue obter por algum motivo, a incompletude dos dados cadastrais não causa um óbice para abertura de conta. Tá? Só que você vai ter que tratar, né? Se você não conseguiu algum daqueles dados que estão no anexo 11, você tem que colocar na sua política, caso eu não consiga isso, o que eu vou aumentar de risco ou diminuir de risco, o que acontece pela incompletude dos dados. Então, a parte boa, né, é que, de fato, sim, se você não tem todos os dados, isso não obsta a abertura de conta. A parte ruim é que você tem que tratar isso de alguma forma. Aquilo tem que afetar a sua análise baseada em risco. Não pode, não consegui obter a informação, não vou nem pedir, não tenho e não vou tratar. Não é assim. É obrigatório, os campos são mínimos, então é obrigatório a diligência para obtenção, mas a incompletude não obsta a abertura de conta, só gera uma necessidade de tratamento. E aí pode acontecer bom, como você não conseguiu o campo A, B e C, você tem que recadastrar ele em um menor prazo, classificar ele como maior risco, você vai ter lá a sua matriz. Mas, de fato, você consegue, sim, iniciar um relacionamento com incompletude de dados de cliente. Acho que essa é a resposta.
Inclusive, no material da BSM, eles tratam sobre isso, né, Júlia? Sim. Sobre incompletude de dados, que você tem que tratar na sua avaliação baseada em risco com relação a isso. Temos mais perguntas aí, agora é Marcinha? Vou seguir aqui, vou fazer. Sil, você quer complementar algo sobre essa pergunta? Não, Você acha que eu acho já que conseguiu foi super tudo? claro. Tá bom. Essa daqui eu vou fazer para todas, e aí vocês, que eu acho que essa daqui é muito boa, né? Ela é uma pergunta do João Alexandre Xavier de Souza. Ele coloca assim: no caso das gestoras de fundos de renda fixa, onde se negocia ativos em mercado de balcão, onde a compra e venda de ativos são realizadas com as melhores ofertas de mercado, as corretoras intermediárias são consideradas as contrapartes? Há necessidade de cadastro prévio para a realização da operação? João estava no nosso grupo, não é possível. Tava. Obrigada, João, pela pergunta. Querem falar, meninas? Ou querem... Quer começar, Júlia? Acho que você pode começar, Julia. Esse também é o tema que caiu para mim. Bom, dentro do GT a gente fez algumas divisões, esse também, a questão da contraparte, foi um tema que, enfim, sempre gera dúvida, né? Principalmente que no guia anterior falava muito em análise do ativo, e aí você tinha que classificar o fundo como contraparte ou não contraparte, enfim, tinha muita discussão em cima disso, né? E aí a gente optou por revisitar e estabelecer ali em cada uma dos níveis de relacionamento, né, o que seria a contraparte. Então, no guia, a gente só um passo atrás. A CVM não define o que é a contraparte, o Banco Central não define o que é a contraparte, a gente teve um desafio grande em tentar trazer para o guia um conceito de contraparte. E a ideia de deixar claro o que é a contraparte, talvez seja assim, quase que semântico. Uma operação tem a parte e a contraparte, né? A gente tentou deixar claro ali no guia que a contraparte na operação, se for uma operação de compra e venda, a contraparte é o vendedor e o comprador. Se for num contrato de derivativo, são os contratantes e contratado. Então, a corretora que atua somente como intermediária, ela não é a contraparte. A contraparte é realmente os polos passivos e ativos da operação. A corretora, como intermediária, no papel de aproximar duas pontas, ela não é a contraparte do negócio. Ah, Júlia, a corretora não pode ser a contraparte? Pode. A corretora pode estar atuando como market maker, pode estar fazendo algum pool de liquidez, pode estar vendendo ativos próprios, operando a carteira própria. Quando ela, de fato, figurar no polo ativo ou passivo da operação, ela vai ser a contraparte. Mas na atividade de intermediária, ela é um prestador de serviço e não uma contraparte. Bom, dito isso é um plano geral. Aí a gente entra na pergunta específica, mercado de balcão, né? Mercado de balcão, a gente discutiu muito, né? Depende em muitas circunstâncias. Se você conhece, né? Se você está operando, se é um fundo operando, e se você conhece a sua contraparte, tá naquela operação, mercado bolsa você não conhece, né? Tá claro que tipo, você não sabe de quem você está comprando a Petro ou a Vale. No mercado do balcão, depende. Se você tem condição de saber quem é a sua contraparte naquela operação, a diligência tem que ser feita naquela contraparte. Se você não tem condição de saber quem é a contraparte naquela operação, você tem que fazer uma diligência na corretora, mas não como contraparte, como prestador de serviço relevante. Então, a diligência ela tem que sempre ser feita, mas depende do quanto que você tem possibilidade de saber a sua contraparte. Então, se você está falando de uma operação bolsa, sempre você vai fazer a diligência na corretora, mas na condição de prestador de serviço relevante. Se você está operando se você está operando no balcão já, aí dependendo da operação, se você tomou ciência ali que quem está, sei lá, fechando um contrato, um CGD ali, você está vendo quem é. Então, não tem como você falar, não, mas eu fiz na corretora. Bom, desculpa, você está ali com um contrato, você sabe quem é a sua contraparte, entendeu? Aí isso você já não consegue opor para a CVM, eu só fiz na corretora. Porque ali estava claro quem era a contraparte para você. Não sei se fui exaustiva. Meninas, quiserem me complementar aqui. Eu até vou complementar com exemplos, até que a gente explorou esse tema na nossa primeira live na segunda-feira, né? Era uma dúvida que a gente até queria que a CVM explorasse um pouco mais. E é justamente isso, é o ponto de conhecer. E muitas vezes os gestores, em geral, que é quem transaciona os ativos, mas eu enxergo a corretora. Mas você enxerga a corretora por uma questão operacional ou você, de fato, não sabe quem é a contraparte? Porque uma vez que você saiba a contraparte, é
é uma boa diligência que você faça as verificações. Então, por exemplo, os exemplos citados, você está fazendo uma operação com ativo de crédito privado, você está tranquilo de não checar quem é o emissor, quem são as partes relacionadas, que grupo que ele tem, se ele tem notícias negativas, você está tranquilo com isso? É um bom procedimento você não olhar o emissor daquele ativo? Ou outro exemplo, eu estou comprando, mas antes de fechar por meio de uma corretora, eu negociei com alguém e só utilizei a corretora para fechar a operação, porque operacionalmente preciso da corretora. Então, você conhece, não é prudente que você faça as verificações daquela contraparte, se o preço é justo, se a pessoa não está envolvida em questões reputacionais. Então, eu acho que vai muito aí, e não é só o não conhecer operacional, eu acho que é o não conhecer de verdade. A operação de bolsa é o melhor exemplo, ali não tem como conhecer. Nas demais, você de fato não conhece, ou você não quer conhecer para não ter um esforço adicional de verificação? Então, eu acho que aí reside um risco que tem que ser considerado. Eu concordo com o que a Júlia e a Silmara falaram. Acho que o fato de conhecer, você ter a informação, você tem responsabilidade. Você precisa fazer alguma coisa com essa informação. Na bolsa eu não sei quem é minha contraparte. No mercado de balcão eu posso saber quem é minha contraparte. Isso traz responsabilidade que precisa ser avaliado dentro de casa, né? A gente brincava que informação é quase que radioativo, né? Uma vez você sendo impactado com ela, você tem que tratar, não tem pegou. É isso aí. Não adianta você falar que, não, se você tem a informação, de fato você tem que tratar. Certinho. Bom, a gente recebeu aqui mais perguntas. A pergunta da Marta Maria Totola. Quando o gestor faz parte do conglomerado financeiro, a orientação para diligências no distribuidor também faz parte do mesmo conglomerado? Opa. Bom, quer começar, Julinha? Distribuidor ou Marcinha, fiquem à vontade. Conglomerado, né? Eu acho que, de novo, nós estamos falando aqui de avaliação baseada em risco, né, aqui de prestadores de serviços. Se você está dentro de um conglomerado financeiro, que você tem a mesma política de PLD, tem a área que faz toda a parte de diligência, todo mundo está ali no mesmo guarda-chuva, é claro que esse prestador de serviço do seu conglomerado, ele vai te trazer um risco muito menor do que um terceiro, que você não tem todas essas informações. Fazer ou não, a gente não entra, eu acho que nesse detalhe no guia, né, Fernanda? A gente não entra nesse nível de detalhe. Vai caber a cada uma das instituições definirem como é que vão fazer isso. Pode ser que você tenha uma avaliação aí mais simples, simplificada daquele prestador de serviço que está no seu conglomerado. Porque aí o seu risco é menor, né? Eu pelo menos avalio dessa forma. Não sei se as meninas querem complementar. Eu concordo, Marcinha. Eu acho assim, a classificação desse prestador de serviço, você tem que ter. Você precisa ter um questionário de due diligence de você para você mesma? Não? Sim. Mas, de fato, você tem que identificar que aquele ali é um distribuidor, que em razão de ser do mesmo conglomerado, tem os mesmos controladores, tem os mesmos processos, e de alguma forma você classifica ele como baixo risco. Um processo simplificado, podemos dizer assim, né? Isso, perfeito. Acho que é bem por aí, sim. Quero só lembrar aqui que a gente está passando para os 15 minutos finais da live, foi muito rápido. Aproveitem para mandar as dúvidas, né? E podem mandar mesmo, porque ainda que a gente não consiga responder aqui, né? A gente dá o tratamento depois. Algo que eu quero deixar claro aqui é que nós vamos transcrever as lives, né? De segunda, terça, quarta, quinta. Hoje também a gente vai pegar para poder montar um grande perguntas e respostas de tudo que foi tratado, de tudo que foi colocado para que possa servir, né, de subsídio. Chegou uma pergunta aqui também da Marta. Vocês citaram que os fundos precisam ser classificados tal como o cliente. Quem deve classificar os fundos 555? O administrador, o distribuidor ou o gestor? Considerando que todos esses agentes pertencem ao mesmo conglomerado financeiro. Tá linkado a primeira dela. Esse, eu acho, hein? Eu acho que, em se tratando de mesmo conglomerado, acho que a gente acabou respondendo, né? Eu acho que, claro, a gente tem que assegurar, quando a gente contrata uma instituição do mesmo conglomerado, a gente tem uma responsabilidade que eu diria até maior que a própria
regulamentação de PLD-FT, que é, de fato, se o serviço é prestado em condições equânimes de um terceiro fora do conglomerado, se o preço é competitivo, se os controles são, de fato, efetivos. Então, eu tenho que ter uma diligência, uma independência naquela contratação. Então, não é porque é uma empresa do conglomerado que eu vou contratar e tudo bem. Mas eu acho que isso é um princípio até que está acima da questão até de PLD-FT. Para a PLD-FT, eu concordo que se vocês são empresas do mesmo conglomerado e até optaram por ter uma área centralizada de controles, eu acho que, de fato, me parece que nesse aspecto o risco é um risco bastante mitigado. Eu acho que a pergunta específica dela aqui é que personagem aqui deveria fazer a classificação de risco do fundo? Se é o administrador, o distribuidor ou o gestor? Eu acho que até a gente podia mudar a pergunta dela, tirar a parte final, considerando que, assim, acho que é uma dúvida muito grande de todo mundo quando, assim, tem o fundo lá, o fundo é o cliente, né? Quem que faz essa classificação ali? Poderia ser diferente, inclusive, né, Júlia? Você pode ter uma classificação diferente. O gestor pode classificar o fundo de uma forma, o administrador de outra. Cada prestador pode ter o seu processo de avaliação baseado em risco. Essa é a beleza, né? Não é isso? Se você tem uma área única que faz a classificação de risco, você vai ter uma classificação única, e aí essa área vai ser a responsável. Mas, independente disso, podemos ter classificação diferente de acordo com o personagem. Por quê? Porque esse produto, esse cliente, ele pode trazer riscos diferenciados de acordo com a prestação de serviço que eu estou tendo com ele. Acho que essa é a beleza da avaliação baseada em risco, né? Vale destacar, gente, que o fundo, como ela coloca aqui, né, que, como ela falou, precisam ser classificados tal como cliente. Por quê? O guia trata isso também, a gente tentou colocar lá. O fundo de investimento, muitas das vezes, ele é, por exemplo, assim, para o administrador fiduciário, o cliente dele é o fundo, o cliente dele não é o cotista. A gente mais para frente vai até entrar, né? O gestor de recursos, o cliente dele é o fundo. Então, assim, na verdade, é o fundo contratando os prestadores de serviço. Então, quando você for fazer essa avaliação e essa classificação, você tem que se perguntar, quem eu sou, né? É isso. Minha atividade, quem eu sou na cadeia, entendeu? A partir do momento que você define, né, se quer complementar, Sil? Não, eu ia até olhar que o fundo, eu acho que eu, por exemplo, olharia em duas óticas. O fundo como meu produto, então, imagine que eu sou um gestor ou sou um administrador fiduciário. O fundo como produto, ele tem que ser classificado com grau de risco para ele afetar ou não o risco do meu cliente. Então, lembra que um cliente, ele é classificado na BR, levando em conta o seu próprio risco e o risco dos produtos que ele transaciona. Então, vamos dar um exemplo aqui. O fundo como produto, vamos pegar o estruturado. A tendência é que um fundo estruturado seja classificado como alto risco. Mas classificado para quem? Aí, de novo, eu acho que certamente para o gestor, para o administrador, será que o escriturador, custodiante, enfim, aí vai muito do papel que ele exerce e da sua BR. Então, é o fundo enquanto produto daquela instituição. Agora, o fundo como um investidor, né? Então, é um fundo de investimento de uma outra instituição investindo na minha instituição. Quem deve fazer a classificação de risco? É o distribuidor, porque esse fundo que investiu na minha instituição, as cotas do meu fundo foram distribuídas por um distribuidor. Então, quem mantém o relacionamento direto com este fundo é o distribuidor. Então, ele é o responsável primário por fazer essa classificação. Mas eu, como administrador ou como gestor, eu posso, na minha BR, ter alguma classificação que aquele fundo, dada a sua natureza, por exemplo, o fundo estruturado, mesmo eu não tendo feito a distribuição para ele, ou seja, eu não sou o responsável primário, na minha BR eu decidi que toda vez que tiver ali na estrutura um fundo estruturado, eu também vou aplicar diligências adicionais. Então, eu acho que eu vejo o fundo com esses dois chapéus, como produto e como investidor. Não sei se ficou um pouco confuso, mas o tema é árido, né? Acho que você explorou bem, até em razão aqui do prazo. Eu queria convidar vocês, meninas, para a gente falar um pouquinho do relacionamento comercial direto, né? Essa 617 trouxe, e que isso nos ajudou muito, né? A CVM nos ajudou muito quando ela colocou na norma no limite de suas atribuições, né? Havia muito uma confusão do mercado de o que eu faço,
né? Como eu estou sujeito à norma, vem toda a cadeia, né? Administrador fiduciário, gestor, custodiante, qual é o meu papel, o que eu devo fazer? De todas as responsabilidades que estão aqui, na 617, por exemplo, o que eu devo fazer? Então, assim, eu acho que vale a gente começar aqui falando um pouco sobre as diligências das instituições, falando um pouquinho da mudança que teve desse conceito agora de quem que é o dono do cliente, né? E o cliente que eu digo aqui, pensando no fundo de investimento cotista. Nesse momento eu estou falando aqui do cliente cotista. E houve uma grande mudança, creio eu, para o administrador fiduciário e principalmente para o distribuidor, né, Ju? Então eu queria, para falar um pouquinho, iniciar essa conversa, falando dessas mudanças, falando de tudo que a gente discutiu, que foram muitas dúvidas do mercado, né? Inclusive dos gestores, que eventualmente a gente tem um fundo exclusivo. Exatamente. Ou tem o gestor na questão quando ele distribui, né, de acordo com o permitido pela 558, e tem a situação também que é um gestor puro, mas que a gente está falando de um fundo exclusivo, em que ele pode, eventualmente, manter um relacionamento comercial, né, ou um relacionamento mais próximo. Você quer falar um pouquinho disso para a gente, Ju, começando? Claro. Bom, assim, concordo totalmente com o que a Fê falou. Acho que antes a gente tinha muito esse mindset de olhar, de alguma forma, o que você tem a certificação perante a CVM, né? Então, se você tem lá a certificação para atuar como corretora, você é o intermediário, você tem obrigações. Administrador, você tem obrigações que são muito similares. Gestor tem outras obrigações, mas enfim, todos bebiam da mesma água. Então, gerava essa confusão de quem é o responsável, né? Aí se envolvia fundo, acabava sendo sempre do administrador, não tinha essa clareza com relação à atividade. Então, acho que sempre que a gente falar aqui de PLD, a gente tem que fazer essa reflexão com relação à atividade. E eu acho que a grande mudança da 617 é ter essa clareza com relação à atividade de distribuição. A distribuição, ela é o que triga quase tudo. Tá? Então, grande parte do que a gente via no administrador, que era sempre quase que responsável por tudo, a gente está esvaziando e falando. Quem é o distribuidor? Pode ser que seja o administrador, pode ser que seja uma DTVM, uma CTVM, pode ser que seja o gestor, mas a atividade é a que importa, e não mais qual a sua certificação perante a sua habilitação perante a CVM, entendeu? Então, não é que todos sejam responsáveis por tudo, cada um é responsável por um pedacinho da cadeia dentro das suas atribuições e responsabilidades. E a distribuição, na minha visão, é que avoca para si a maior responsabilidade, porque a ponta de distribuição é justamente aquela que tem o contato direto com o cliente. Então, você não pode esperar que vamos supor, gestor que não faça a distribuição das cotas ou que não tenha um fundo exclusivo, ele tem ali os dados cadastrais do cliente, porque ele não conhece o cliente, ele não sabe. De igual forma, você não pode esperar que um administrador que não faz a distribuição, que eventualmente tem um contrato de distribuição, até mesmo por conta e ordem, muitas vezes, ele faça o cadastramento do cliente, porque ele não sabe quem é aquele cliente. Então, cara, acho que o mantra que a gente precisa estabelecer para cumprimento da 617 é: quem tem o contato com o cliente? Quem é esse contato direto primário com o cliente? Esse cara, ele vai ter atribuições muito maiores do que o restante da cadeia no que tange ao conhecer seu cliente. É meio que óbvio. É meio que aquela coisa que a gente conversa do suitability, né? Quem que é responsável pelo suitability? Cara, quem conhece o cliente, quem tem a conta do cliente, quem faz o cadastramento do cliente. Então, tudo que a gente pensa em PLDFT sobre o passivo, que a gente chama, né, ou o cliente ali, você está associado ao distribuidor, porque ele é o que tem o relacionamento direto, ele que vai fazer essa coleta de dados primária, ele quem vai fazer esse cadastramento dentro da instituição, ele que vai classificar todo esse cliente. Então, voltando àquela pergunta, né, quem classifica o fundo? Se você está olhando para o fundo como um cliente, ele está abrindo uma conta numa corretora para operar, é o distribuidor quem vai olhar. Você está olhando o fundo como produto, como a Sil falou, aí você vai fazer a sua classificação com base no que aquele risco associado ao produto ele representa para a sua instituição. Mas a figura do distribuidor, ela ganhou muita relevância. Então, gente, muito cuidado com o que você está assinando. Você está assinando um contrato de distribuição lá com o seu administrador, você está avocando para si uma série de responsabilidades.
Você vai ter que fazer toda aquela parte ali de cadastramento, de coleta de dados, e muitas vezes você também vai ter a responsabilidade de ter uma interface com os outros prestadores para troca de informação, para que os outros prestadores sejam aptos a também classificar o risco, ou enfim, ou fazer suas próprias diligências. Acho que é isso, assim, do meu lado, assim, como distribuidora, é só essa, notícia negativa, mas que é óbvio, né, decorre da lógica, que se o distribuidor é quem tem o contato direto com o cliente, o relacionamento direto com o cliente é do distribuidor, cabe a ele a responsabilidade, não tem muita saída, entendeu? No freelance, assim, você tem o cliente, você tem o contato, sem responsabilidade. Ninguém mais tem responsabilidade? Não é por aí também, né? Os outros da cadeia vão ter suas responsabilidades, mas dentro das suas atribuições e competências. Vocês querem complementar? Era exatamente isso que eu ia complementar, Júlia. O distribuidor realmente ele ficou com esse peso maior aí por quê? Porque ele tem um relacionamento direto, comercial, ele sabe quem é o cliente, né? Ele traz aquele cliente para dentro da instituição, né? E aí você tem o administrador fiduciário que não tem esse contato direto com esse cliente, mas no limite das suas atribuições também vai ter a sua avaliação baseada em risco, vai classificar esse cliente, e aqui eu queria chamar a atenção para a importância da troca de informações entre as instituições. Né? Então, eu não tenho toda a informação de um cliente, mas se eu precisar dela, porque teve um red flag aqui no meu monitoramento, eu vou entrar com você, distribuidor, e vou pedir mais informações, né? Acho que a gente vai ter que rever ou ter uma abertura maior aí de troca de informações entre as instituições. E a gente foi falado um pouco ontem na live de LGPD, de PLD, LGPD e a lei de sigilo bancário. Eu acho que é importante todo mundo assistir a live, que é importante, mas nós vamos ter que lidar com este assunto também entre as instituições. Não sei se a Sil quer complementar. Não, acho perfeito, acho que vocês colocaram bem. Então, aqui no chapéu de administrador, que então no modelo velho, né, ele é quem fazia tudo, na verdade agora muda para quem de fato tem um relacionamento direto, que nesse exemplo pode ser o administrador se ele for distribuidor, mas é o distribuidor, e como a Júlia colocou, não significa que os demais não façam nada, porque na ABR dele, ele pode classificar determinados clientes, mesmo que indiretos, ou determinados produtos, ainda que ele não tenha a relação direta, como de alto risco e querer fazer o seu monitoramento. Mas e aí, então vai ter uma confusão, porque se o administrador resolver classificar o risco, e o risco dele não bater com o risco do distribuidor, ou até se o gestor também estiver fazendo uma BR, como é que fica isso? A resposta que a gente ouviu do regulador foi: ok, não tem nada de errado, não existe uma fórmula mágica para fazer a BR é uma construção, uma metodologia das instituições, então pode haver sim classificações diferenciadas. E aí vem o nosso desafio como mercado, que é como é que a gente vai fazer esse ajuste, né, de ajuste de tempo de cadastro, porque imagine que eu resolva fazer o meu cadastramento como administrador, o distribuidor faço dele e a nossa classificação é errada, então quem atualiza o cadastro numa periodicidade maior, menor, são coisas que a gente não tem a resposta agora, acho que agora é o tempo de baixar a poeira, a gente sedimentar e focar nisso, de como a gente vai transacionar e operacionalizar isso tudo. A troca de informações que a Márcia falou, acho que é um tema que a gente tem que prosseguir nas nossas discussões, a gente tentar criar alguma padronização com as proteções da lei de sigilo, com a LGPD, então talvez, Fernanda, a gente possa pensar como é que a gente pode trabalhar nisso e unir aqui os esforços para a gente tentar criar, não diria uma padronização, mas pelo menos um guidance geral para as instituições sobre essa troca de informações com segurança, enfim, e temos aí muitos outros desafios pela frente, né, pessoal? Não é só esse. Ô, Sil, quer falar um pouco do fundo exclusivo? Acho que esse é um tema também que sempre surge, né? Sim. Eu queria só fazer um complemento, Ju, antes da Sil, que eu acho que é muito importante, né? E assim, eu quero falar que eu não acho nem que foi peso, não, para o distribuidor, né? E nem que foi. Eu acho até assim, vou até aqui, parabenizo a CVM, em especial o Marcos Vinícius, pela elaboração da regra, né? Porque a gente pediu muito para ele, né? Fale para a gente o que eu devo fazer. Quem faz o quê? Então, eles esclareceram, eles realmente esclareceram para o mercado a dúvida que todo mundo tinha. O dono do cliente é o distribuidor. O dono
do cliente é o distribuidor, ponto. Nos casos em que há fundos exclusivos, né, em que o gestor mantém um contato, um relacionamento comercial bem próximo, e caso aplicável. A gente ainda coloca um caso aplicável no guia, porque nem sempre o fato do gestor ser o gestor de um fundo exclusivo significa que ele mantém um relacionamento comercial com o cotista. Então, assim, eu acho que a CVM foi muito feliz nessa separação, e ainda mais nos ajudando ali nas discussões técnicas para a elaboração do guia, para nos nortear, colocando justamente essa separação. Ora, o distribuidor, ele é o dono do cliente, ele é o dono do cotista, vamos dizer assim. A ele cabe colher todas as informações do anexo 11A, de A a Z. Né? Aos demais prestadores de serviços, vamos fazer de acordo com a sua abordagem baseada em risco, ele vai ver o que ele pede ou o que ele não pede. Então, isso é importante. E aí, eu queria chamar a atenção da questão do intercâmbio de informações que a Marcinha trouxe. Isso é muito importante, porque no guia a gente até colocou, né? A gente fala assim que é para as instituições, tem lá o artigo 17, né, da 617, ali, parágrafo 1º, falando do conglomerado, então, entre as áreas internas entre si. Mas tem o desafio quando as instituições não são do mesmo conglomerado, que é o que a Marcinha estava falando. Então, assim, elas têm que avaliar a pertinência e a oportunidade de fazer essa troca de informações. Lógico, observada a lei de sigilo, a CVM, em momento algum, e aí eu faço aqui a ressalva, em momento algum a CVM quis infringir a Lei 105, LGPD, ou qualquer outra norma legal. Ao contrário, ela está dizendo que, avaliada a pertinência e a oportunidade, verificar ali quais são as trocas de informações que os prestadores de serviço podem ter entre si. E aí a gente chama atenção para o distribuidor, que mantém, né, um papel muito ali substancial, vamos dizer assim. Sil, desculpa, você quer comentar do fundo exclusivo, do gestor, aquelas dúvidas que a gente teve ali, eu acho que é muito importante falar, né, do fundo exclusivo e os conselhos consultivos, Sil, se você puder falar um pouquinho. Sim, então o fundo exclusivo, a Fernanda acho que já colocou, na verdade, o gestor precisa ou não fazer verificações do fundo exclusivo, como ela comentou, depende se ele de fato tem um relacionamento, mesmo ele não sendo o distribuidor contratual, ele pode querer no fundo exclusivo, dada a proximidade que ele tem, querer fazer uma abordagem e incluir esse fundo exclusivo. Importante também a gente lembrar dos comitês consultivos, ou seja, importante que a gente também considere esses comitês nos nossos programas da abordagem. Tem uma questão aqui que eu vou falar muito rapidamente para aqueles participantes que são constituídos como instituições financeiras sujeitos à norma do Banco Central, eu só quero reforçar, acho que é de conhecimento geral, que a lista de exceções para identificação de beneficiário final, ela é diferente do que está na 617 e do que está na norma do Banco Central. Então, nós aqui como Ambima e em conjunto com as instituições, a gente vai continuar agora um trabalho de buscar alternativas para a gente poder atender essa questão da regulamentação que exige a identificação de beneficiário final, inclusive para fundos não exclusivos. Então, é importante que vocês fiquem atentos a isso. Lembra que na 617, se um fundo é exclusivo, eu não preciso fazer, ele está excepcionado, claro, tem algumas condições ali de gestão discricionária e tudo mais, só que a norma do Banco Central, a lista de exceções, ela é mais reduzida. Então, continua um trabalho nosso aqui, da gente apresentar propostas de como a indústria vai se estruturar para a gente atender essa questão da identificação de beneficiário final em fundos não exclusivos, né? Não, Sil, só lembrando aqui, na verdade, a norma da CVM, ela fala assim, né, que você não precisa identificar beneficiário final de fundos. Essa é a regra geral, exceto se for um fundo exclusivo. Então, obrigatoriamente, você tem que identificar o beneficiário final. Se for um fundo que você mantém ali uma certa interferência na gestão, o cotista tem ingerência nas decisões, né? E aí, só fazer uma rápida aqui sobre a questão do beneficiário final do Banco Central. Que a Sil comentou, a Ambima está aqui, né, também em conversa com o Banco Central, para que a gente possa tentar construir algo em conjunto, para poder, que dê para as instituições, né, Sil, Júlia, colocar de pé a regra, né, porque a gente sabe que não é fácil, o fundo de investimento, do ponto de vista jurídico, ele não é uma pessoa jurídica, como o Banco Central está tratando, mas, enfim, o Banco Central, ele quer que você olhe os 25%, né, então, assim, só para alertar as instituições que a gente está tratando, e assim que a gente tiver algo mais, a gente volta com vocês.
Meninas, assim, em função do horário, eu queria pedir para a gente passar para as considerações finais. Marcinha, quer fazer suas considerações finais? Claro. Bom, mais uma vez, gostaria de agradecer, né, por participar dessas lives. Eu acho que nós fomos muito felizes com relação a essas lives, porque nós temos a norma, ela entrou em vigor, e estava faltando um pouco disso. Eu acho que esse alinhamento, regulador, autorregulador, mercado, eu acho que as lives elas trouxeram isso para a gente, vai nos ajudar bastante. Né? Acho que nós vamos ter aí uma curva de aprendizado nos próximos meses, todo mundo colocando a norma, colocando em prática tudo isso que nós estamos falando, e eu acho, como eu falei no começo, Fernanda, que o trabalho não terminou, é o começo desse trabalho, né, e agradecer por estar aqui com vocês. Acho que era isso. Ótimo. Julinha, quer fazer suas considerações finais? A gente recebeu uma última pergunta aqui, então só vou pedir licença para responder a pergunta da Tatiana Nunes. As DTVMs, enquanto contratantes dos agentes autônomos, continuam responsáveis pelo cadastro ou os agentes autônomos passam a ter essa responsabilidade? É super importante essa pergunta. Não, a DTVM é a responsável, a distribuidora é a DTVM, tá? O agente autônomo é preposto. O agente autônomo ele não é o distribuidor. O agente autônomo é o preposto da instituição contratante dele. Então, gente, o agente autônomo nunca é responsável pelo cadastro. Quem é o distribuidor? Tá? Então, mal comparando, o agente autônomo é como se fosse um funcionário, só que ele está na condição de preposto, contratado no regulamento da 497 atual. Já era então, assim e continua, né, Julinha? Já era assim e continua. Agente autônomo, ele não é responsável pelo cadastro. O agente autônomo é um preposto do distribuidor, que, por sua vez, é responsável pelo cadastro. Tá? Bom, dito isso, passo aqui minhas considerações finais. Adorei, é sempre um prazer. Eu vou sentir super falta desse contato semanal do nosso grupo de PLD. Acima de tudo, a gente acaba se tornando amigo. É uma honra enorme estar aqui. Fê, principalmente você, cara, foi guerreira, leoa ali, conseguindo contornar, assim, 25 instituições, falando com a CVM, Banco Central, mediando todas as nossas conversas. Obrigado em especial para você, foi incrível, parabéns. Obrigada às demais, a todos do grupo, e espero que a gente consiga tornar o tema PLDFT e abordagem baseada em risco um tema contínuo, né, perene no tempo. Então acho que, como a Marcinha falou, essa não é a última live, eu espero que seja a última dessa semana, porque é sexta, mas em breve a gente consiga se ver por aqui. Obrigada, Julinha. Obrigada, Marcinha. Sil, suas considerações finais. Do meu lado, eu só confirmo aqui tudo que foi dito, o agradecimento a todos, o grupo fantástico, como eu falei, todo mundo super qualificado, preocupado, isso é muito bom. Eu tive uma impressão que essa norma, ela não ficou restrita aos grupos de compliance, eu tenho o sentimento que ela, de fato, tem atingido a meta, que é, de fato, envolver toda a instituição, todos os níveis. Então, a gente tem percebido isso bem interessante. Parabenizar a Fernanda pela condução do trabalho mais uma vez, agradecer ao grupo e dizer que, de fato, no nosso fórum jurídico a gente está pensando em algumas medidas para a gente tentar tornar esse tema vivo, e aí a gente volta, então, com novidades de como é que a gente faz a manutenção do assunto, porque, de fato, a gente está aqui dando os primeiros passos de um assunto que é super complexo e que a gente vai levar muito tempo até que a gente aí aprenda tudo que a gente tem que fazer e consiga implementar. Então, fica aqui meu agradecimento. Obrigada, Sil. Bom, gente, aqui em nome da Ambima, eu queria muito agradecer aos associados, primeiro, né, que participaram de todas as lives, enviaram perguntas, agradecer muito ao grupo, vocês têm toda a razão, o grupo de trabalho fez, assim, foi incrível o grupo, a gente manteve uma sinergia muito boa, né, e aí eu quero agradecer em especial a Marcinha, a Júlia, que está aqui, e a Silmara, né, nossa presidente do Fórum Jurídico, o Bruno Moura, que não pôde estar aqui com a gente hoje, mas ele integrou, né, esse time aí para fazer os ajustes finais, que a gente às vezes tinha que manter um grupo mais restrito para tomar decisões. Então, assim, eu não teria conseguido terminar o guia, ter feito as interlocuções que eu fiz se não fossem vocês, se não fosse o grupo todo, se não fosse o apoio e o conforto que vocês me deram, assim, disponíveis praticamente, né, Sil, até meia-noite,
Mas, assim, eu realmente agradeço muito a todos vocês, eu agradeço todos os debatedores, né, então eu agradeço ali agora, primeiro também os reguladores, agradeço muito a CVM, Alexandre Pinheiro, Daniel Maeda, o Francisco, em especial o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, assim, foi de uma generosidade absurda com a Ambima, fazendo realmente, como ele bem diz, né, o papel de servidor público, de servir o público. Então, assim, fez a diferença para a gente. Agradeço muito ao Marcos Torres, ali a BSM, né, e principalmente o Marcos Torres, que interagiu muito com a gente. Agradeço o Banco Central, em especial o Antônio Juan. Agradeço muito os escritórios, né, e o Matos Filho, o Fábio do Matos Filho, Bruno Baldutini do Pinheiro Neto, agradeço os debatedores, todos, né, Júlia Vellich, Bruno Oliveira e a Luciana Miranda do CIT, todos que estiveram debatendo com a gente, não sei se eu esqueci o nome de alguém, mas acho que não. Como todo mundo aqui já disse, o debate na Ambima ele vai se manter vivo. Esse guia, ele não é um guia estático, né, então, assim, à medida que a gente for identificando oportunidades de melhoria, a gente vai implementar. A gente, como a Sil falou, está pensando aqui em alternativas para manter esse assunto vivo na associação, por meio do Fórum Jurídico, e até por meio do Fórum Jurídico, porque a norma é transversal, né, ela pega várias outras normas, então, a gente está realmente aqui discutindo e vendo a melhor forma de conduzir isso dentro da associação. Então, gente, mais uma vez, muito obrigada a vocês, de coração, obrigada por tudo, e obrigada a todos, gente.